sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast de Dr. Júlio. E hoje a sala aqui, o bate-papo tá completo. Além do Dr. Júlio, boa tarde, Dr. Júlio. Boa tarde, seja pessoal. bem-vindo. Também temos Anne, nossa Boa queridíssima tarde. paciente do Dr. Júlio. E também Rômulo, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos aqui. É uma honra estar com o Dr. Júlio, estar com você, uma colega também jornalista, e minha amiga de universidade que está aqui, que eu também fico muito orgulhoso de ter feito a bariátrica e ter tido o sucesso que a gente teve. E vamos adiantar não, dar spoiler não. Vamos contar aqui durante o percurso aqui do podcast. Vamos botar assim. Ô, doutor Júlio, tudo bom? Tudo em Tudo paz? bem, tudo Terceiro tranquilo. episódio, tá todo mundo gostando bastante dessa série nossa aqui do podcast. Achamos nossa, né? Porque eu já faço parte também. Doutor Júlio, a gente tá aqui com duas pessoas bem especiais. Exatamente. Bem especiais. Queria que o senhor apresentasse e depois eles vão conversar também pra gente por que a escolha para se tornarem especiais para doutor Júlio. Isso. Aqui é uma coisa muito importante. Eu primeiro agradeço a presença de vocês aqui. E esse episódio traz uma conotação diferente. Porque não é só falar sobre técnica, falar sobre números, falar sobre estatística, falar sobre doença. Isso às vezes se torna um pouco mais enfadonho do ponto de vista de quem ouve, de quem quer saber. Mas nada melhor do que trazer à tona pessoas que passaram por superação, que passaram por um problema chamado obesidade. E isso transforma vidas. E a gente muitas vezes tem a resolução, tem como dar o pontapé inicial, e muitas vezes a gente não tem essa coragem. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui, não eu para falar de mim ou falar de uma determinada técnica, mas para vocês fazer um bate-bola a respeito de o que vocês passaram, se valeu a pena, se a bariátrica é uma coisa resolutiva, se é uma coisa que vale a pena você encarar como um tratamento, que muita gente tem medo, porque quando se ouve falar em tratamento, a gente prefere muito mais um comprimido, um remédio, né? Hoje está na moda até das canetas. A canetinha. Então é mais fácil a gente ir por esse caminho, mas nem tudo são flores, porque existem indicações. E até a obesidade, para tratamento cirúrgico, tem critérios objetivos. Então hoje isso aqui vai ser um bate-bola conosco, nós quatro aqui nessas 4 linhas aqui, para justamente vocês exporem de bom grado a questão de como isso aí participou e fez parte, e hoje é a rotina da vida de vocês. Então vamos começar com a Anne? Vamos embora. Você permite? As meninas Claro, primeiro, as claro, mulheres, tá uma sempre. gatona. Anne, conta um pouquinho sobre você. Quem é Anne? Aí o doutor já falou aqui, se torna especial por quê? Porque é uma paciente. Pode usar o termo paciente ainda, né, doutor? Sim. Tem aquela... A gente é até até paciente, né? E a escolha, como que a obesidade ocorre na sua vida? Você sempre esteve obesa? Ou o que aconteceu para que você chegasse nessa melhor forma que foi de encontrar o Dr. Júlio e ser operada por ele? Na minha família, minha avó, minha mãe, minhas tias, por parte de mãe, a maioria, todas obesas. Eu fui uma adolescente que eu não era tão obesa, mas sempre fui um pouco mais cheinha. Então, depois que eu tive filho, que eu casei, foi aumentando. Então, eu tive um problema hormonal que também ajudou muito a aumentar. Eu sou muito resolutiva, então Sim. assim, eu não sou muito referência, porque do dia que eu resolvi fazer pro dia da cirurgia, não deu nem 15 dias. Peraí, que Então, a gente assim, vai foi chegar. muito A gente rápido. vai chegar nessa mulher decidida aí, nessa canceriana decidida, que a gente tava conversando aqui, pra quem não tá entendendo. Aí eu já jogo pro signo também, pra gente descobrir aqui como é que tá o mapa astral da mesa, né? Da doutor Júlio. Mas, Anne, explica assim: você passa quanto tempo aí dessa adolescência mais cheinha até a chegada dos seus filhos e essa pós-gravidez? Quantos anos mais ou menos Que eu obesa? fiquei- Sim, 10 anos. 10 anos. Mais ou menos isso. E aí, 5 anos de operado, né? 5 Com uns anos. 8 anos. 8 8 a anos. 9 anos, assim, com sobrepeso sim. alto. E aí já aquele estresse, não se aceitava? Como que era aí? Eu não era uma pessoa que eu tinha muito problema, nem de sair, nem de... Eu não me sentia excluída. Sim. Isso aí, de forma alguma. Eu sempre fui muito bem resolvida, tanto gorda quanto magra. Não era um problema para mim. Agora, sim, eu não me via tão gorda como eu estava. Sim. Eu E a não queria saúde? ver uma balança. Sim. Eu não tinha problema de saúde, assim.
não tive. Até quando a gente fez os exames pré-operatórios, eu não Doutor? tinha problema de diabetes, nada. Mas assim, eu já tinha Sim. dor na coluna. Olha eu aí, não é um dormia problema direito. de saúde, né, doutor? Não, assim, Sim, no sim, os problema exames que eu digo lá, assim, sim, a questão sim. de exame. Os mais Eu já- convencionais. né? Isso. eu não, assim, dificuldade, cansava com facilidade, a Sim. dificuldade para calçar uma sandália, às vezes uma roupa, já estava me afetando. Sim. Só fazendo um gancho, isso é uma coisa muito peculiar que a gente pega no consultório. Justamente vou bater na tecla, doutor, eu sou um gordinho saudável. Não é que a gente vai desmerecer ou querer criticar em cima do paciente que está passando por uma doença que a gente sabe que a obesidade é doença. Só que o desenvolver da doença propriamente dita secundária, que seria obesidade, a questão osteoarticular que deveria estar sendo um empecilho maior para a ANE, uma pressão alta que desenvolve e outras doenças correlatas que a gente sabe que são no universo de 18, em média, catalogadas, isso varia com o tempo. E cada aparecimento é a falha do nosso organismo para aquela determinada doença. Então, quando você supera a barreira do que o organismo poderia suportar, a doença se instala. E aí vem. Então, normalmente, você pode até pegar algum exame laboratorial, está dentro dos parâmetros de normalidade, só que o excedente de peso por si só já leva um processo crônico inflamatório do nosso corpo, que é só passar do tempo que vai chegar, como diz a história, chega a conta. Eu estou falando isso aí mais em questão que muitas vezes a gente tem esse dismorfismo, ou seja, vê a condição que você está com excedente de peso, mas você não aceita que aquilo ali seja algo que você deva fazer para procurar atendimento médico. Mas um dia, você quando sentir que tem uma limitação do ponto de vista técnico, subir uma escada, praticar algum ato que você acha que seria simples, como vestir uma roupa, fazer um asseio, calçar Brincar um com seus sapato, filhos, brincar né, com no os caso, filhos. ela é não, mãe. pronto, Então isso você aí era começa- difícil também. Sentar no chão, Isso. fazer uma brincadeira com ele, doía. Assim, a coluna para levantar, dificuldade e também Aí isso aí você percebe incomoda. que realmente tem algo fora do lugar. Inclusive, tem amigos meus que fizeram cirurgia por conta dos filhos, porque não conseguia acompanhar. E vindo aqui pra Rômulo, você também se achava um gordinho saudável? Você era um gordinho saudável? Conte-me tudo, não esconda nada. Olha, a minha história é bastante interessante, principalmente doutor Júlio, Anne, e quero dizer que tem muitas coisas que é importante que eu diga aqui. Geralmente eu não falo muito da minha vida pessoal, mas eu não podia deixar de aceitar esse convite de vocês, principalmente doutor Júlio. Fui atleta a minha vida toda. Nunca fui um adolescente nem criança obesa. Fui atleta, estudei nos melhores colégios de João Pessoa com bolsa de estudo, e jogava no colégio de padre. E, assim, tive esse privilégio. Só que depois que eu deixei a vida esportiva, eu acho, não sei, eu sempre digo aos médicos, eu acho que é porque a gente fez tanto exercício de impacto, comeu tanta proteína, comeu tantas coisas saudáveis, que quando você deixa de ser atleta, e é a característica do ex-atleta que não continua com a sua rotina, é engordar peito, barriga, bunda e roxo. Hein? Pode ver Ronaldinho e outros aí, que se deixar, vai engordar. Então, por quê? Porque a gente tem aquela rotina de se alimentar bem. Aquela vida regrada, né, Rômulo? É. Agora, na verdade, eu quando me casei, no meu primeiro casamento, eu comecei a acomodar, deixar de fazer exercício e ter uma vida de alimentação desregrada, principalmente, né? Era uma pessoa que nunca tinha... Fui ingerir álcool já depois de muito tempo, depois dos 20 anos de idade, e isso levou ao acúmulo de peso. E eu ficava numa regra que eu ia para um nutricionista, perdia peso, aí depois engordava de novo. Ia para um endocrinologista, engordava de novo. Até que surgiu um determinado médico aqui na Paraíba, sem citar nome, só para que vocês entendam, que ele tinha a poção mágica. A poção mágica era você tomar não sei quantos comprimidos, injeção na barriga, e coisas assim que... Também participei desse. Esse médico fazia você emagrecer, até de forma assim que você se sentia mal. Emagreceu, mas eu não aguentei 6 meses. Perdi, na época, quase 25 quilos para 30 quilos.
E ganhei o dobro disso. E foi sendo uma coisa rotineira. Esse efeito sanfona, né, Rômulo? Perdia, ganhava. Isso. E, na verdade, isso afetou muito a minha saúde. Porque quando eu comecei a ver, eu tinha pressão alta, tomava 2 remédios, um de manhã e outro à noite. Estava já com 118 de glicose. Tudo que desregulado. E jovem, e né, jovem. doutor? Um Não, paciente e o jovem. pior que jovem. E aí, só encerrando essa parte de saúde, Sim. e o mais importante, eu cheguei como atleta, eu nunca tive uma lesão. Aí tive uma lesão no joelho que eu fui para os melhores médicos aqui, ortopedistas, e ele disse, era cirurgia. Aí eu fui, coincidentemente, tinha chegado um pessoal de São Paulo para instalar aqui uma clínica, e eu aluguei a clínica a ele, coincidentemente, como corretor de imóveis. Aluguei já fazendo a clínica. aí o merchan dele, vamos lá. E perguntei a ele, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, você venha na minha casa, tal dia, tal. Ele, com os equipamentos, olhou e disse, vou mandar você fazer essas radiografias e tal. Fiz tudo que ele mandou. Quando ele chegou, ele disse, olha, deixa eu lhe mostrar aqui. Aí botou uma foto lá no meu joelho. O seu peso amassou a cartilagem, isso tudo é inflamação. Você não precisa de cirurgia, agora você tem que ser disciplinado. Vou passar um medicamento e você vai fazer fisioterapia. E assim foi. Não precisou de cirurgia e tal, e eu tive que perder peso. No final, eu realmente me conscientizei que essa fórmula mágica que sempre vão apresentar de emagrecimento era coisa de enganação. Na minha concepção, eu posso dizer por mim, não pelos outros. E fui estudar o que era uma bariátrica. E estudei o que era uma bariátrica, resolvi marcar minha bariátrica para 2019. E o doutor Júlio vai sorrir agora. Ele ficou até com raiva comigo na época. Aí fiz todos os exames, tudo certo para fazer a bariátrica. Aí eu, por ser uma pessoa pouco conhecida aqui na Paraíba, médicos, amigos, advogados, juízes, embargadores, faça isso não, essas bariátricas, você não precisa. Nessa hora todo mundo quer se intrometer, né? Exatamente. Por isso que ninguém soube da minha. Não, peraí que a gente vai chegar aí. Escuta o bom, eu desisti. Aí, doutor Júlio, tudo bem. Aí, isso foi em agosto de 2021, de 2019. E o que é que acontece? Me arrependi, claro, né? Quando foi em outubro, eu procurei o doutor Júlio, me perdoe. E o sobrepeso lá, Rômulo? Do mesmo jeito e aumentando. Gordinho, tá e aumentando. E o que é que ele disse? Olha, você fez a coisa certa. Porque se você fizer, a grande maioria que volta são pessoas que fazem sem ter consciência do que está fazendo. E isso é uma grande verdade. Eu fiz no dia 19 de fevereiro de 2020, já fazem 5 anos e alguns meses. E hoje eu mantenho o meu peso. Eu usava à época 58, hoje eu uso 36, 34. Eu usava camisas número 8, hoje eu uso P. E se for da Brookfield tem que ser 16 anos. Eita! Então, você era um garotão, tá vendo? E volto a dizer, eu tenho a minha saúde. Hoje eu, 4 dias de cirurgia, deixei de tomar os meus remédios de pressão. Hoje eu não tenho um problema de nada. Minha glicose é 70, 80 no máximo. E a pressão 11 por 7, 11 por 6. E a saúde fantástica. E o mais que chamou a atenção, eu quero dizer aqui a vocês, e eu tomei um susto, eu nunca tinha feito a polissonografia. E foi o último exame que eu fiz. Porque eu deixei para fazer outro exame que eu não achava tempo. Aí quando eu fiz a polissonografia, a menina do balcão disse assim, e olha que coisa engraçada, isso foi um gatilho na minha vida. Disse, você vem buscar, ou pode mandar qualquer pessoa vir buscar amanhã, porque você está com pressa, tal, vou dar prioridade, beleza. Aí eu disse, minha esposa vai buscar, combinado. Aí quando eu fiz isso, fiz a polissonografia, no outro dia fui entregar lá, que eu fiz aquela que leva para casa, né? Entreguei lá, disse, venha pegar tal hora e tal dia. No final da tarde do outro dia, depois da entrega. Aí tá bom. Quando foi no mesmo dia, eu recebo uma ligação do médico. Olha, eu preciso que você venha pegar pessoalmente, que eu quero conversar com você. Aí eu disse, opa, B.O., né? Alguma coisa aconteceu, mas vamos para a luta. Aí ele fez, parabéns por você fazer a bariátrica. Eu não sei como você está vivo,
Olha Porque só. você podia ter morrendo dormido de um infarto, de um AVC, de uma série de coisas, porque você tem grau 4 de apneia. Só explicando aqui aos telespectadores o que é esse exame. A polissonografia é um exame que faz a mensuração de oxigênio através de um aparelho e a gente coloca ele para dormir. Então, durante o seu sono, ele vai mensurar em classificações de mais leve a mais grave, de quanto o seu cérebro está sendo oxigenado durante a noite, se você tem ou não paradas respiratórias ao longo da noite, e justamente cai nessa premissa. É aquela história, fulano foi dormir e não acordou. Então ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter uma má oxigenação com parada respiratória e realmente não acordar. Então esses critérios de gravidade caem naquela lista que eu falei anteriormente das doenças associadas que desenvolvem. Então, laboratorialmente, você poderia ser uma pessoa bem equilibrada do ponto de vista metabólico, mas já tinha instalado uma doença grave que poderia ser de forma silenciosa, vamos dizer assim, o ponto final da sua vida. E eu vou, para encerrar esse assunto, eu fui para a Unimed para autorizar. Aí tava lá 3 pessoas na minha frente. As 2 primeiras tinham sido reprovadas. Eu me lembro como hoje. Aí eu olhei para minha esposa e digo, meu Deus do céu. Aí eu levei meus exames, um médico super gente fina, mas muito técnico, olhou assim, pegou o primeiro exame, por que você vai fazer? Eu digo, tá aí os meus exames. Aí mostrei meus exames todos a ele. Quando ele pegou o terceiro, a polissonografia, ele disse, não quero ver mais nada. Eu quero conversar com você. Eu olhei para ela, tá aprovado. Agora, você disse a mesma coisa do que o médico da polissonografia. Você podia não estar vivo aqui. Então, o que é que eu posso dizer, doutor Júlio? Hoje eu tenho uma outra vida. Hoje eu tenho recuperei a minha época de juventude. Tenho uma disposição de trabalho muito grande, porque realmente eu acumulo muitos afazeres. E sou feliz, que é o mais importante. Não, volto a dizer como você, não que eu não fosse feliz com a obesidade, mas eu posso dar um testemunho aqui, é o seguinte, eu não me sentia bem quando eu vestia uma roupa, a camisa abria, quando eu não encontrava uma roupa legal, eu sou vaidoso, não tenho vergonha E cruzar de a isso. perna? Era impossível, né? Então essas coisas me incomodavam. Então eu disse, eu não sou feliz. Eu sou feliz porque eu sorrio, eu não tenho tempo ruim para mim, mas feliz da forma que eu estava me sentindo naquele momento. Então, as pessoas, às vezes, não precisa dizer para a sociedade, nem para ninguém que você é feliz. Você sabe se você é feliz, você sabe se você está bem. Porque o grande problema hoje da humanidade é o psicológico. A gente viu agora na pandemia. Então, eu, sinceramente, eu hoje me sinto novamente feliz porque eu compro a roupa que eu quero, eu faço minha academia como fosse uma coisa natural, eu recuperei minha autoestima, eu trabalho com comunicação e televisão, eu também precisava da imagem. E o último depoimento que eu quero dar aqui em relação a esse assunto foi quando eu fiz, o pessoal do SBT foi assistir os programas de todo mundo ao vivo e tal. Eles fazem uma espécie de treinamento, uma espécie de análise. Aí a equipe de São Paulo do SBT olhou para mim e fez assim, me lembro como hoje. Aí foi onde eu decidi fazer a cirurgia. Ela olhou assim e disse, você quer realmente, o seu programa é o de maior audiência do SBT aqui da casa. O seu programa é o de maior faturamento. Mas você quer realmente trabalhar com comunicação, com imagem? Quero. Emagreça. Só foi dizer isso. E eu achei aquilo ali não como uma ofensa. Aquilo realmente foi a mudança de chave na minha vida. Eu disse, ela está certa. Porque nós somos fruto das nossas escolhas. E nós não podemos culpar os outros pelas nossas escolhas. Lembrando aqui também, Rômulo, que não estamos pregando nenhuma gordofobia, nem, né? Lembrando que não é isso. Quando ele fala, e eu trabalho comunicação também há um bom tempo, nunca tive sobrepeso, mas eu sei que a gente começa a querer se encaixar em caixinhas, né? Se colocar em caixinhas. Então, boca assim, cabelo assim, lá. Não é isso. Quando ele fala que ela fala para emagrecer também, com relação a que você se mostra saudável. Então, você apresentando que você também é jornalista, como corretor de imóveis que falou também, que também apresenta hoje nas redes sociais também, né? Então, tem que ter pique, né? Que tem que sair dali para aqui, apartamento, casa, lá. Então, tem que ter o pique, e a bariátrica, ela traz para vocês essa volta dessa outra. E você falou, eu era atleta,
Então eu rendia muito quando era jovem. Eu acho que também quando você para um pouco, né, doutor? Fala, não, agora eu vou comer o que eu quiser, eu vou descansar. E casou também. Todo mundo que casa engorda, todo mundo fala isso. Não sei se eu quero casar, não, hein? Aí todo mundo que casa engorda. Não é um casamento, não. Porque hoje eu sou casado. No meu segundo casamento. Há 15 anos, tô tranquila. Não, eu tô brincando. Mas o que o pessoal fala, né? Foi lá, casou e aí meio que chutou o pau da barraca, como a gente fala. E aí, quanto tempo você fica ali obeso? Desse casamento, desse primeiro casamento até a escolha de fazer a bariátrica, foram quantos anos, assim? Foram 8 anos. 8 anos, tá. E uma coisa que é de extrema importância, que as pessoas dizem o seguinte, é que a obesidade, ela não é uma questão de você falar gordofobia. É uma questão de realidade da nossa vida, né, Anne? Sim. Então, o que eu posso dizer aqui de mim é que eu não me sentia feliz, né? Eu era uma pessoa feliz, mas não me sentia feliz. Sim. Realizado, não, né? porque eu não conseguia. Eu posso contar um exemplo aqui. Minha esposa, mulher, para ir para o casamento, se enfeita mais do que homem, né? A gente se ajeita, aí eu botei o paletó, estava tudo pronto, esperando minha esposa para ir para o casamento da prima dela, que era em Campina Grande. Aí, Terra boa. Maravilhosa. Meu pai é de Campina. Então, o que é que acontece? Eu sentado no sofá da sala, o botão, pum. Eu acho que era até uma arma. Quem tivesse na frente podia até machucar. Aí eu disse, eu não vou mais para casamento nenhum. Eu me senti assim, com vergonha. Eu estou falando da minha pessoa, Sim, da a minha camisa vida. lhe humilhou. Me humilhou. Me Essa senti sensação, né, totalmente, assim, uma pessoa que não tinha uma força de vontade, não tinha o poder. Eu digo, Rômulo, você é um cara que conquistou tudo na vida com meta, com força de vontade, com muita garra, e hoje não tinha nada. E eu vou dizer uma coisa de mim. Sim. Eu, quando estava no meu sobrepeso, eu tinha preguiça. Vamos dar um exemplo de preguiça. Eu hoje acordo 5 horas da manhã com vontade de me levantar da cama e ir para a academia. Eu, quando acordava, eu não dava vontade, às vezes, de sair da cama. Um cansaço, uma falta de vontade de determinadas coisas. E já, naturalmente, como tivesse numa semidepressão, mas não era. Era aquilo que você construía organicamente. E as pessoas têm que entender. As soluções existem. Agora, você tem que estudar, tem que ir para um profissional como o Dr. Júlio, como outros profissionais da área, e fazer aquilo que é melhor para a sua vida. Eu posso dar esse testemunho, porque hoje é minha vida. As pessoas olham para mim, e se eu não disser a ninguém, Dr. Júlio, Anne, e disser... Camila. Camila, me desculpe, Camila. Eu fiz bariátrica, as pessoas dizem, você não tem característica. Eu não sei qual é a característica de quem faz bariátrica. Você não tem característica de quem fez bariátrica, né? Mas isso também é um selo, né, doutor? Claro. Já vim entrando por aqui falando pra Anne. Recebi isso várias vezes. Anne também, não, se for Mas assim, né? eu sei por quê. Por Porque quê? as pessoas acham que a cirurgia é um milagre, que você faz a cirurgia e tá ok. Sim. Não é assim. A gente tem que fazer exercício, a gente tem que fazer suplementação. Como qualquer pessoa que vai ficando mais velha, tem que fazer também. Sim. Então, assim, se a gente fizer a cirurgia e entregar, o médico não tem culpa, não. O médico não vai fazer o milagre, não. Ele fez a parte dele. O resto é com a gente. Isso. A gente que tem que ir atrás dele, a gente que tem que marcar consulta, a gente que tem que fazer os exames, a gente que tem que tomar a suplementação, a gente que tem que ir pra academia. Ninguém... Era bom demais. Eu vou pagar aqui. Tu vai fazer ali pra minha academia? Mas, Não doutor pode. Júlio, Se absorvesse, né, doutor? É como se tivesse uma... Ele que fala assim, como o Rômulo falou agora, parece ter uma cara. Nossa, você não parece ser bariátrica. Nossa, você não isso. parece... Por que isso, doutor é um Júlio? carinho. Eu vou esmiuçar pequenos trechos que vocês falaram que é muito importante para quem está assistindo aqui. Tecla né, sabe, gente? viu, doutor? Que o pessoal que tá escutando Vamos e lá. assistindo, às vezes não entende. Que ele é muito técnico. Primeiramente, Rômulo falou a questão, Camila perguntou quanto tempo você levou para procurar ajuda médica da decisão de realizar o procedimento cirúrgico. Isso é um trabalho já científico que você demora em torno de 8 anos. Mas por que essa data, essa média de procura acontece em cima desse tempo cronológico? Porque você, às vezes, tem a vontade, mas não tem o apoio. Tem até alguém da família que enxerga que há uma necessidade, aí entra na questão do dismorfismo. Mas você não entende que aquilo ali você está precisando porque você aprendeu a se aceitar daquela forma. E, por fim, chega um grau de incapacitância
por deficiência orgânica mesmo, que você não consegue mais fazer, né? A outra questão que você falou, como Anne também, sabe quantos % de pessoas que a gente opera e voltam a ter o acompanhamento de forma regular? A gente, no primeiro ano, a gente pede que seja feito o acompanhamento a cada 3 meses. No primeiro mês, a gente vê por 2 vezes consecutivas para ver como é que vai ser a evolução da passagem da dieta líquida na primeira quinzena, depois da dieta pastosa e assim a dieta branda. Suplementação depois de 15 dias e depois a gente vai vendo de forma clínica e laboratorial a mensuração da evolução dessa reposição. Aí já pulo o gancho de falar da questão de manutenção da atividade física. O ato médico é um princípio de meio e não de fim. O fim quem faz e a manutenção quem faz somos nós. Sim. Então, quem cuida do nosso bem maior somos nós mesmos. É o nosso bem maior que é a saúde. Mas o entendimento hoje que a gente vê na prática são pessoas, por exemplo, que fazem, aí cai na questão, a bariátrica eu já fiz minha parte, já estou operado, seja já estou curado. Quiser, né, doutor? E por aí vai. Mas é igual quem tem um carro. Se você não faz a revisão, por melhor marca que seja, melhor condição que ele tenha, vai dar um BO mais na frente. O estômago só estica de novo? Só colocar o combustível. Ou não? Isso é uma pergunta bem importante. Não é que ele estica. Ele tem um grau de complacência, como a gente tem a pele. Por exemplo, você puxar a pele, ela vai ter um turgor que ela vai esticar ou não, de acordo com a sua capacidade, seu colágeno, enfim. Então, existe musculatura também dentro de cada órgão, principalmente as vísceras ocas. Ela pode ter um grau de certa dilatação, mas nunca, por exemplo, vai voltar. Quando a gente vai para a técnica propriamente dita, o sleeve, né, que é manga em inglês, exatamente. Você retira 80% do órgão, transformando ele no mesmo órgão de condução, que seria o esôfago, que é um tubo. O estômago vira um tubo e ele passa para o estômago. O duodeno, que seria a primeira porção do intestino delgado. Isso obedece a uma lei, e a gente sabe que pressão é igual a força sobre a área. Então, a lei de Laplace ela vai fazer com que, quanto mais fino e comprido, mais rápido é o esvaziamento. Então, a comida vai e esse órgão agora funciona com órgão de passagem, como se fosse uma camisa, realmente uma manga de camisa comprida. Então, a alimentação ele vai servir como órgão de condução para começar a digestão propriamente dita, com algumas enzimas digestivas relacionadas ao estômago, mas também sendo completadas ao longo de 4 a 10 metros de intestino delgado que a gente tem no nosso intestino. Então, cada técnica ela vai ter suas nuances relacionadas ao que o paciente precisa, aí onde tem a questão de indicação, que talvez, não sei se vai ser uma coisa que Camila queira perguntar mais na frente, só dando um pequeno spoiler. Quem manda aqui, olha, o podcast é seu, quem manda aqui... porque a técnica dele já é diferente da minha, já não fiz. Eu já tava começando a entender agora, agora a gente quer saber, pode começar a falar, então, quem tá escutando, quem tá assistindo, a gente quer... Isso aí... Por que técnicas diferentes? Claro, são pessoas diferentes, são até sexos diferentes, mas quando o senhor vê lá, analisa com sua equipe, quando eu digo senhor, é sempre a equipe, tá, gente? Ninguém faz nada só. E fala, não, aqui, esse caso aqui, o dela foi aí, um nome que eu não sei dizer, o dele também. Como é que é essa escolha? Ou você cabe, o paciente... as mulheres fazem mais essa ou não? Então, em janeiro, mulher sempre foi mais assídua para médico do que para homem, né? Em relação a cuidado. Da década de 50 para cá, a gente começou a ter, o homem a ter mais... Perder mais a vergonha e começar a dar o pontapé inicial de querer fazer, né? E hoje ainda tem essa questão do Novembro Azul, o pessoal não querer fazer a avaliação de prostática, ou seja, tem todo esse tabu. Bobagem. Mas, voltando à técnica cirúrgica, não é a técnica que existe uma melhor do que a outra para ser realizada. É a condição que você necessita para seu corpo ser tratado, que aquela técnica se encaixa com o melhor perfil. E existem técnicas desabsortivas, que no caso é o que a Anne fez, que é uma técnica, na verdade, mista. E tem as que não são absortivas, que seriam derivativas, né? Que seriam de passagem direta, que é o sleeve. Então, a diferença é que algumas técnicas, elas são voltadas mais para questões metabólicas e para IMCs, cujo acima de 40, elas se encaixariam melhor para esse perfil. Não que o sleeve não resolveria talvez em parte, mas talvez não chegasse ao objetivo que o paciente queria em relação ao seu peso e altura, que a gente chama de índice de massa corporal, aquele peso ideal para o seu corpo. E
Fora isso, aqueles pacientes com doenças metabólicas associadas, inclusive a gente teve até uma liberação por parte do CFM de algumas outras técnicas, diferentes das que vocês já fizeram, que seria a bipartição, que seria o SADS, que seriam cirurgias que são feitas mundo afora, que no Brasil eram só realizadas a nível de âmbito de algum hospital escola, e que hoje podem ser realizadas, como a gente falou nos outros episódios, de forma hoje liberada e de forma legal, não só para cirurgias revisionais, que seriam aquelas cirurgias que porventura o paciente teve algum problema, que voltou a ganhar peso e precisou novamente ser reabordado, mas também como técnicas de caráter inicial, claro, estudado caso a caso, para você saber que parâmetro usar em detrimento ao que o seu corpo precisa. Agora, só uma coisa que a gente fez a pergunta e a gente evoluiu para as técnicas, essa característica de a pessoa dizer, eu olhei para você, olhei para você, olhei para você, não percebi que você fez bariátrica, porque às vezes quem faz a bariátrica a gente percebe na hora. Existe isso? Existe isso? Existe porque assim, já justamente no que Anne até respondeu isso aí. O nosso corpo, independente de você fazer a cirurgia ou não, vamos esquecer a cirurgia, por exemplo, pessoas que, sei lá, têm síndrome de má absorção, tem alguma doença que é relacionada à parte imunológica, doença de Crohn, retocolite, algumas doenças autoimunes. Então, essas pessoas podem ter um certo grau de deficiência de absorção. E mesmo as que não têm, por exemplo, depois dos 35, 40 anos, a gente começa a ter diminuição de absorção de alguns nutrientes. Eu não sei se muita gente já ouviu falar, por exemplo, você conversa com uma pessoa de mais idade, uma avó, uma tia-avó, minha filha, hoje tem bolo de chocolate, coma, porque se eu comer hoje eu passo mal, você pode comer, aproveite sua vida. Sim. Por quê? Não é um ditado só popular, isso é um aprendizado de vida, porque quando a gente está mais novo, a gente está em pleno vapor da produção de enzimas que seriam digestivas relacionadas a aquele alimento. E com o passar do tempo a gente vai perdendo essa absorção. Essa suplementação que a gente faz uso e passa para o paciente bariátrico, não é uma imposição porque você vai tomar remédio para o resto da vida. Pelo contrário, já é uma suplementação, já prevendo que, independente da questão da idade, como a gente já tem essa diminuição da absorção, nós também temos gosto, vontade e temos a persuasão de querer comer o que a gente realmente traz prazer. Isso. Então, por exemplo, se você não gosta de carne vermelha, você vai ter dificuldade de comer. Se você não gosta de legumes, não vai comer porque não gosta. Até você fazendo uma questão balanceada da alimentação, aquilo que você normalmente peca, digo, pela diminuição da ingestão, você vai ter, teoricamente, uma taxa mais baixa. Aí é onde entra o fator suplementação para você homogeneizar, pelo menos em níveis mínimos e aceitáveis, que você tem essas taxas dentro da normalidade. Então, a suplementação ela vem para isso, para equilibrar aquilo que você normalmente não faz uso diariamente. Essa deficiência, né, doutor? A gente vai ficando com as deficiências, né? Isso. E o paciente, ele... Depois que faz a cirurgia, ele vai ter pode ter maior, na verdade, essa deficiência. Pode, principalmente as cirurgias derivativas, Sim. né? Por exemplo, o bypass, ele faz um desvio em que normalmente a gente tem de 1 a 1,5 metro de alça que não passa alimento, ela vai só para trazer os sucos digestivos para se encontrar mais à frente com a outra alça que a gente chama alça alimentar, onde a gente reconstruiu um pequeno pouch, que é mais ou menos o tamanho de um copinho desse, só que guardado as proporções mais fino, e é moldado por uma sonda que a gente usa tanto para o bypass quanto para o sleeve. Então, essa característica de você ter um novo reservatório, a diferença no sleeve é que é uma continuação, né, que a gente não vai precisar mexer tanto em hormônios incretínicos para poder ter saciedade e tratamentos de algumas doenças correlatas, como diabetes principalmente. Sim. Mas na outra, a gente vai ter um grau de desabsorção maior, pela questão de você objetivar a perda de peso, como também controlar essas doenças associadas. Então, esse perfil de escolha depende muito do que o paciente precisa ser tratado. Eu concordo com o senhor, e quando eu fui fazer a bariátrica, eu tinha nos exames uma Pesquisou? coisa... Você pesquisou? Pesquisei. Agora, eu não. Eu não quis saber de nada. Eu achei tudo na mão dele. Totalmente diferente. Eu quero saber esse babá. Peraí, que a gente vai chegar. Tô chegando aqui. Não, já. Pesquisei. Mas uma coisa que eu gosto sempre de frisar, Anne, é que quando eu estava com a obesidade, meu grau de testosterona, eu estava com 220. E hoje eu tenho 1.050 de testosterona.
E assim... É um menino. a Sem pessoa- suplementação? Não, aí, evidentemente, hoje eu tenho, de todos os profissionais que a gente faz consultas antes da bariátrica, eu permaneci com 2, o psicólogo e a nutricionista. E consegui ir lá, como eu vou a Brasília quase toda semana, porque eu também sou diretor de um órgão federal lá, e o que é que acontece? Eu consegui uma pessoa que era uma endocrinologista e especialista em bariátrica, porque ela verifica todas as suplementações necessárias, como o Dr. Júlio falou. E vocês vão até sorrir, porque as pessoas às vezes falam como testosterona só no lado sexual. Não, é disposição. À disposição, eu tô... E assim, O ganho de massa, musculação, músculo. E olha que ela quer que eu faça de alto impacto, e eu disse, eu não quero ficar aqueles homens bombados, não. Ela disse, não vai ficar, não. E esse meu depoimento é muito sério, porque às vezes vê as pessoas dizem assim, eu não tenho disposição disso, eu não tenho disposição daquilo, eu não quero ir fazer uma caminhada, eu não quero ir para uma festa do filho, eu não quero sair com minha esposa, eu não quero... Então, tudo esse não quero não é uma questão só psicológica, é orgânica. Eu digo por mim. Tudo que eu estou falando aqui, pegando a sua deixa, eu estou falando da minha vida, da minha experiência, do que aconteceu comigo. Volto a dizer, nada contra nada, nada com discriminação. É a minha vida. Com muita propriedade, inclusive. Rômulo fala com muita propriedade, né? Mas eu quero saber, eu vou rapidinho aí, fica aí com esse pensamento, porque ali vocês estão atrapalhando aqui também a fofoca entre mulheres. Porque eu quero saber como é que essa mulher chegou uma semana e na outra disse, vou fazer a bariátrica, eu não quero saber. Como é que foi essa decisão aí? Tava no meio da pandemia. E doutor, a gente já se conhecia, ele é muito amigo do meu primo, que é médico, colega dele. Aí ele disse, Ana, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar um jeito de marcar todos os médicos. Com uma semana, eu tinha feito todos os exames e estava com todos os resultados. Um dia antes de eu fazer, eu avisei meu marido. Só quem sabia era eu, ele e minha irmã, e mais ninguém. Minha mãe só soube depois que eu operei, porque eu sou uma pessoa assim, se eu quero fazer, eu resolvo. Primeiro, para mim a internet não funciona para essas coisas, porque eu não pesquiso. Sim. Porque eu acho que se a gente elege um médico que estudou, a gente não tem que estar indo na internet. Desculpa, viu, Rômulo? Não, mas você... Tô dizendo a minha... Cada um tem seu jeito de pensar. Cada um tem seu jeito de pensar. Sim. Nem eu escuto ninguém. Sim. Pronto. Não é o médico, é o médico que vai dizer. E confiou Ele que no vai rapaz resolver. certo, foi? Pronto. Mas eu sou assim, que se eu não tiver confiança também, eu... Não adianta vai, comigo, né? não. Eu não pesquisei nada. Eu não sabia que eu podia precisar tirar uma vesícula depois. Eu não sabia que eu podia ter um... Como é o nome daquele negócio que Então, eu tive? Nem me lembro mais. Eu não sabia... Uma hernia interna. Pronto, uma hernia interna. Eu não sabia que eu podia ter isso. E ele disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão calma para ir fazer uma cirurgia. Porque eu nem ligo. Hoje, vai ser Então, agora. medo também não tinha, não? Medo nenhum, zero medo. Eu fui para a minha cirurgia sorrindo. O que eu quero complementar para você, e eu concordo plenamente com o que você disse, mas a pesquisa no sentido, não foi internet não, foi uma pesquisa para saber o seguinte, como eu já tinha passado por várias metodologias, né? A gente tava com trauma, aí eu gente. estava querendo saber se eu não seria mais uma metodologia, porque o grande problema do ser humano, e isso é natural, né? A gente que é da área de comunicação, ela falar daquilo que ela não conhece. Por exemplo, muita gente, com todo respeito, tinha gente que era da terceira instância do Poder Judiciário, me ligando e dizendo, não faça isso. Eu digo, você entende muito dos seus acordos. Dos seus processos. Mas você não é médico para dizer, não, porque você não precisa. Então, assim, quem sabia do que eu estava passando, quem sabia do meu sentimento era eu e minha esposa. Até no relacionamento, eu vou ser bem honesto aqui com vocês, até no Tá relacionamento. assistindo, dona esposa, olha aí, lá vem a declaração. Com certeza, até no relacionamento, e ela sabe disso. Ela sabe disso. Afeta, porque você é outra pessoa. Você é uma pessoa mais inquieta, mais nervosa, você tem uma série de coisas que você vai somatizando. Sim. Então, eu falo de mim. Hoje, eu digo assim, eu sou um novo homem, não no sentido só aparência física, e porque eu preciso dela para a minha profissão. Não só com a minha saúde, que eu preciso dela para ter uma sobrevida melhor. Mas
em termos de disposição, em termos de ter mais paciência, em termos de escutar mais as pessoas, na vida profissional, com meus filhos, né? Com as pessoas que eu faço palestras, que eu dou aula. Então, assim, ela muda o seu psique. Porque você, naturalmente, doutor Júlio, organicamente, você se sente que as coisas são diferentes. Você diz assim, não, porque você... Porque a pessoa cansada, a gente cansava se irrita, muito. A pessoa né? cansada fica irritada e impaciente. Então é como se a gente ganhasse um pouco mais de paciência. É verdade. E outra coisa bem importante que você falou, e respondendo até a pergunta que vocês estavam querendo saber. Por que você olha para mim, para ela, ou para quem quer outra pessoa, e não vê essa face de sofrimento que você foi um paciente estigmatizado, ou seja, operado, Sim, né? Que a sim. gente tem esse estigma. É justamente o que você fez, não abandonar a sua equipe multidisciplinar. A suplementação é a diferença, independente de você operar ou não, que vale qualificar. Mas por que, doutor? Então essas pessoas que abandonam têm essa cara, a gente normalmente, do ponto de vista médico, a gente chama faces hipocrática, aquela face consumida, mais envelhecida do que o perfil de idade. Por quê? Se você não está tomando suplementação e sua reserva técnica é o que você tem no seu corpo, o primeiro órgão que vai se embora com mecanismo compensatório é o músculo. Então você perde o músculo facial do corpo, é o que a gente chama de catabolismo acelerado e o que a gente observa em pacientes mais idosos, né? Que é justamente aquele aspecto marasmático, o catabolismo que vai aumentando. Então, isso é um termo técnico chamado de sarcopenia. Então, é o consumo do nosso corpo como uma reserva técnica, porque você não faz uso de forma rotineira da suplementação. E a outra Ele vai consumir o que a pessoa tem, sem você ser vai... o que a pessoa... Isso. Mas sai na gordurinha, vai pro músculo, porque Isso, assim, vai consumindo. não tô fazendo, não estou dizendo que é uma doença, pelo contrário, se você fez a cirurgia é porque você quer ficar saudável, mas Sim. se você não continua o seu tratamento, né, doutor? Até quando a gente emagrece, por exemplo, quando eu fico adoentada, que emagrece, a gente já percebe que vai ficando aquele aspecto mesmo, né? Exatamente. Assim, vai É mais emagrecendo, vai fácil ficando perder músculo do que abatido. gordura. Exatamente, Depois que a gente começa a ganhar... E aí a cirurgia, querendo ou É não, você tem verdade, que isso aí. acompanhar, então seria esse cadavérico, né? As carinho. pessoas olham, você não tem... Eu estava evitando dizer, cadavérico. mas as pessoas olham para mim, você não tem o aspecto cadavérico. Outra coisa, você está ficando mais novo, está botando botox, eu não estou botando nada. A gente quer essa receita aí. Será que é o amor? Também, Pode bem ser. tratado. E outra coisa que eu quero dizer, é o que eu estou falando aqui, por exemplo, vocês não viram, mas eu vou para a minha médica, ela diz assim, você está com 11% de gordura, mas está com 35% de líquido. Aí ela passa o que para mim tomar? Acabei de tomar, né? Agora porque dá tempo funcionar. Acabei de tomar o quê? Um diurético. Porque não é remédio, é soluções para determinadas coisas. Por que que às vezes você ficou com excesso de líquido? Porque você teve uma ingestão de outras coisas. Teve o São João aí, ó, tá teve se a entregando. retenção. Então ela passa para quê? Para que ele ajude a sempre o seu organismo estar em funcionamento. Doutor, eu quero também, passa pra mim, doutor. Sabe o que é que eu penso? Sabe o que é que eu penso? Oi, Assim, diga aí. se você for olhar, as pessoas que são magras, Sim. magras assim, a vida inteira, que não precisou passar por esse processo da gente. Se você for olhar, as pessoas vivem de dieta. Sim. Todo mundo vive de dieta. Sim. Por que que a Inclusive gente... eu. Por que que a gente que opera... Vai lá no Instagram dele que por você vê o que a rojão do gente que doutor. opera, a gente não vai ter uma dieta. Sim. Tá entendendo? Aham. O que eu coloquei na minha cabeça é isso. Se eu quiser comer um doce, eu não tenho problema nenhum. Porque muita gente... Não, porque eu É não a consigo... segunda pergunta. Você come de tudo? De tudo. Como é. tudo. E se eu quiser comer um doce no final de semana, eu como. Mas eu não sou obrigada a sair da dieta. Café, almoço e jantar, porque é final de semana. Sim. Então eu tomo meu café, se eu vou comer uma sobremesa na hora do almoço, ou de noite se eu vou jantar só um chá, pronto, é minha opção no final de semana. Porque se Vai eu fizer compensando, dia né, de Anne? semana dieta e final de semana, não fecha a conta também. Eu também tenho que ajudar no final de semana. Eu treino no final de semana. Sim. Normal. Tudo é cuidado, né, doutor? Agora, mas eu quero saber aí. Pera, a gente parou na fofoca aqui e voltou. Aí disse, eu vou me operar, e se internou e se operou, e disse, meu bem, tô indo, beijos. Num dia antes, Um de dia noite, eu antes. disse, amanhã eu vou me operar, mas já tá tudo certo. Minha irmã vai ficar comigo no hospital, você toma conta disso. Caramba. Mas como é isso aí? Eu digo, não logística. pense muito não, porque é amanhã. É amanhã. Não tem Pronto. show nem vela, não. É Não, amanhã. aí ele foi dormir, acordou, me levou no hospital, pronto. Acabou, ele foi lá, falou com o doutor Júlio, acabou, pronto.
Apoiou, Não, ele tem deixa eu ver. sobrepeso. Ele, tem, Não vai me ele deixar apoiou, viúva, tem não. sobrepeso. Olha, quem me, olha, quem me pergunta, faz assim, é ruim, eu digo só 15 dias. Você fechou ele, quando você passar os 15 dias, acabou. Todo mundo que me pergunta, os primeiros 15 dias é terrível. Terrível. Não tem, olha, você não tem nutricionista, não tem médico. Olhando pra doutor Júlio assim com não, medo. Ele sabe. Você vai sofrer só 15 dias. Depois você não sofre mais. A sofrimento é uma palavra muito forte, vai se adaptando, né, Não, doutor? mas assim, mas a pessoa esquece. Porque se Não, tá, perguntasse a entendi. mim, Ana, você faria de novo? Sim. Na hora. Se Na fizer hora. amanhã. Ô, vou Anny, mas aí hora, na não tem sua problema. família, que você falou com suas primas, suas irmãs, sua mãe, não sei se sua mãe, você. Meu. Todo mundo ali é obesinho, tem ali sobrepeso. Seu esposo também não? Hoje ele tá bem magro, Tá, mas assim. acompanhando, né? O meu pós Sim. fez com que ele. Meu Olha que filho legal, né, entrasse, doutor? Porque assim, Bacana. mudou a rotina da minha casa, né? Tá vendo? Tudo é costume e hábito, né? Aquela coisa que a gente não quer. Eu reclamava muito de rotina. Hoje eu sei que eu preciso de rotina pra viver bem. Claro. Camila, é acordar a tal hora, né, que seja todos os dias. Tipo, agora eu tava brincando com ele. A gente saiu de São João, já tá gravando aqui depois de São João, tá, gente? Vocês estiveram assistindo a gente em 2050... A gente tá saindo do São João 2025. E ele tava falando que o diurético tava retido. É porque deve ter viajado, comeu comidinha de milho, pode ter tomado um negocinho. 7 dias em Patos. Agora, Ah, teve uma coisa aqui, eu vou logo dizer Diga para logo. ficar no meio. Ah. Teve uma coisa que muitas vezes eu escutei que me chateou, fazia. Sim. Tu tá achando o máximo isso. Tô só esperando teu reganho. Porque eu não tive. Eu chegava para doutor Júlio, eu tô com ódio. Coisa de amiga invejosa. Com ódio. Estão só esperando meu reganho. Quer dizer, Nossa. 5 anos de cirurgia, vai esperando meu reganho, vai continuar. Mas Vai assim, passar tipo, 10, se eu 15. também agora, que também não- Aconteceu isso com você, Rômulo? As pessoas Não, dizem, eu tô esperando, porque fulaninho fez aconteceu aqui, eu comigo o fiz. contrário. Eu vou dizer uma coisa que vocês podem até sorrir, mas Mas é foi uma bom para o amiga invejosa pessoal que falou do isso, né? podcast aqui vai sorrir. O pessoal dizia o seguinte, eu tô entre 65 e 70 variando. Quando eu realmente fecho a boca, aí eu vou para 65, já cheguei até a 60, mas eu teve um período que eu me preocupei que minha esposa é muito incisiva. Ela é muito incisiva. Eu cheguei a estar com 75. Dos 65 eu ganhei 10, né? Só que ela ficou preocupada. Vai voltar tudo de novo. Eu digo, não tem perigo. Me dê 10 dias. Em 10 dias eu voltei. Por quê? Às vezes você... É uma questão de soma matemática. Você gastar o que consome. Sim. Né? Não tem outra coisa. E o segundo que eu posso dizer aqui, que é uma coisa natural, é a gente ter disciplina. Né? A palavra, na verdade, não é nem rotina, a palavra é disciplina. Você saber o que quer. Você falou dos 15 dias, né, depois da bariátrica. Eu sou o recorde, vou dizer a segunda coisa aqui para você, eu sou o recorde da cirurgia plástica no Brasil, com homem. Eu fiz 6 procedimentos em 8 horas e com o doutor Araceli. O máximo que ele tinha feito em homem era um procedimento. Ele dizia que queria sempre fazer 2. Eu fiz pubis, barriga, culote, costa e bumbum. Eu disse, para fazer, vamos fazer tudo. Agora aí sim, o da bariátrica, pós dessa cirurgia, aí é 200 São os cuidados mil. que a Anny tava falando. Mas é uma né? coisa que passa. Agora, o que é que eu digo sempre? Que as pessoas não têm consciência. É que a gente quer achar sempre... Eu disse isso aqui e vou repetir. Quer sempre achar um culpado para os nossos insucessos, Mas para as sabe o que é nossas também? frustrações. Nós somos privilegiados. Porque assim, tem muita gente que não tem a condição da gente Sim. de fazer uma reposição hormonal. Vamos para esse lado também. Sim, De fazer uma cirurgia plástica. Por mais que o governo nos ajuda. Sim. chega para muito pouca gente. É verdade. Quer dizer, até a cirurgia bariátrica ainda é fácil. E o pós Pois é. desse pessoal? É O complicado. doutor opera porque também pelo SUS, né, doutor? O senhor sabe, A gente mas... sabe como é que é. É porque assim, São ele faz a realidades parte e dele. Mas realidades, assim, né? Sim. era pra ter um ciclo. Porque a gente sabe que a pessoa precisa de um acompanhamento e de uma ajuda. Quando o Rômulo fala da reparadora, né, doutor? Que a gente também vai gravar com plástico também. Que aí ela bate na questão da autoestima e também de você, aquela pele, ela não tem mais uma serventia, né? Ela só é a pele. Na verdade, não tem músculo, não tem, né? Além do estético, né? Exato. Quando a gente falava, que o pessoal lá do SBT falou, emagreça, não é só estética que a gente tava falando, não é uma gordofobia. É porque se eu mostro que eu tô me cuidando,
né? E você me assiste, então você já consome isso também. Não é só um padrão estético. Do mesmo jeito que são as cirurgias reparadoras também, né, doutor? Isso. Trazendo agora um pouquinho uma retórica para o pontapé inicial, uma das coisas importantes que a gente sabe que quando a gente vai escolher, por exemplo, um carro, a gente procura características, vai em mais de uma loja. Quando a gente quer trazer algum artefato para casa, a gente procura algumas lojas que dê essa condição e você gosta daquilo que você vai enfeitar seu lar. E a saúde também não é diferente. A questão que a gente chama de empatia, aquela identificação com o profissional do ponto de vista, muitas vezes isso aí é uma condição técnica, eu estou trazendo isso aí para a população, porque às vezes você, por melhor condição que você seja de profissional, titulação, mas às vezes você não se identifica. E é muito importante para quem está fazendo a escolha e quer tratar a obesidade, escolher sempre uma equipe coesa, uma equipe que ela falou até uma coisa importante. Tomei a decisão. Depois que você tem até 8 anos, que você fica nessa guerra interna entre decisão de fazer, não fazer, com quem fazer, isso aí é o ponto-chave que a gente está falando agora, é importante você ter aquela condição do profissional que lhe dá segurança. Como essa pessoa no pós-operatório lhe dá atenção? Será que ele vai me atender? Será que vai tirar minha dúvida? Sim. Será que essa pessoa vai ter a condição de me tirar numa urgência, num sufoco, de se prostar à minha disposição quando eu precisar? Será que essa equipe tem know-how de realizar o procedimento e ter sucesso naquilo que faz e realiza para tratar seus pacientes? Então, acho que isso aí, independente da especialidade que você vá, seja no dentista, seja no fisioterapeuta, eu acho que é muito importante, passando para a área, por exemplo, de imóveis, passando por jornalismo, a condição técnica e o profissionalismo daquela pessoa que está tratando, seja qual for a matéria que você faz, e trazendo justamente a veracidade, o compromisso e o respeito com aquela pessoa que está lhe procurando. Então, era justamente isso aí que eu queria que vocês dissessem alguma coisa, se valeu a pena, o porquê da escolha, o que foi que chamou a atenção. Até porque, como o amigo tem muita, por exemplo, assim, abertura com outros colegas profissionais e assim, até opiniões distintas de outras pessoas, como é que rodou e bateu em mim e anda do mesmo jeito, como é que é essa escolha. Porque é importante frisar que isso não é uma coisa impositiva. Você tem que fazer, ou você faz, ou você não está vivo. Mas sim, a decisão pessoal que partiu do seu coração e escolheu aquela pessoa para tratar você. Exatamente. E eu acho importante isso, doutor Júlio, porque as pessoas, elas são muito inseguras. Elas vão muito pelo que a sociedade pensa, vão muito pelo modismo, que a gente acabou de dizer, e depois da inteligência artificial aí é o que está. E eu vi um dia desse no Instagram um comentarista dizendo assim, ele pegando aquele caso daquele cantor, filho Leonardo, com uma blogueira que se separaram, mas que só saía até o dia da notícia, eles bem, felizes com os filhos e tal. Então, a gente não vive de aparência. O mundo real, a vida real é diferente daquilo que está no Instagram, daquilo que está na rede mundial de computadores. E a vida real é você, é a sua decisão, é o seu bem-estar. É você decidir o que você quer para a sua vida. Você acabou de dizer, lhe atrapalhou ter escutado a opinião, lhe atrasou. Foi, exatamente. Quase 2 anos. Já eu fui. Foi imediato. Tomei a minha decisão sem a opinião de ninguém. Então foi muito mais fácil. E eu tô sabendo aqui que depois de você, mais pessoas foram para Dr. Júlio. Como é que foi isso? Um pouquinho, né, doutor Júlio? Ela gostou tanto do Dr. Júlio. O QI foi grande. Ele disse assim, você é uma paciente minha que você é minha propaganda. E que propaganda, isso viu? Isso é verdade. Isso é uma verdade, né, doutor Júlio? A gente, as pessoas perguntam, e eu só faço dizer a todos que procuram o doutor Júlio, eu digo, olha, é uma decisão sua. O profissional, para mim, é super competente. Agora, a decisão é sua. E outra coisa... E eu ainda complemento, ainda digo, mas você tem que fazer sua parte depois. Depois, porque na verdade é como o que a gente contou agora. A gente ia para nutricionista, endocrinologista, base de remédio e emagrecia. Mas são duas coisas que eu digo sempre. Você
não pode ficar com a cabeça gorda, né? Porque você percebe como é que é isso, cabeça gorda? Vou dizer aqui para todo mundo. Você vê quem é bariátrico. Eu digo que eu tenho um amigo meu que é bariátrico, ele manteve, mas eu vou lá e boto no self-service o meu prato, aquilo que eu vou comer. O prato dele, ele enche. Ele só come 1/3, mas toda vez sobe. Eu disse, É o costume, né? Aí eu disse, fulano, por que é que você faz isso? Eu disse, eu não sei, Romulo, eu vou botando. Eu vou fazer uma comparação e justamente tem esse trocadilho que a gente acabou de falar anteriormente antes de gravar. Muitas vezes antes de operar, a gente vive para comer e não come para viver. Entendi. E você vendo essa questão agora, fazendo essa analogia com a balança aí do almoço, você botou a quantidade, sei lá, vou chutar um número, 100 gramas, Isso. que foi o peso, sei lá, e seu amigo botou 400. Mas será que o grau de exposição, mesmo você comendo pouco, você fazendo essa comparação e analogia, antes de você operar, era igual? Hoje está melhor? É diferente ou não tem nada a ver? Para mim depende do que eu comer. Se eu comer, assim, eu dou a preferência. A primeira coisa que eu como no meu prato é a proteína. Sempre tem que Então, ser. assim, quando eu venho comer o restante, resto, eu posso já tô comer tá saciado. bem menos, mas eu comendo logo a proteína, às vezes eu como só a proteína no almoço. Porque eu não sou odeio exemplo salada e eu não sou teve exemplo de nada, bariátrica. não. Vamos mudar essa. Eu vou dizer... Não teve salada, Eu vou não dizer teve uma jeito, eu não curiosidade, gosto. assim, para descontrair o ambiente. O povo falava, vai engordar de novo, vai engordar de novo. Olha aí, torcendo contra, né, doutor? Tem muito aí eu isso. chegava, doutor Júlio, passe logo todos os exames, mas passa para ver se meu estômago dilatou. Aí, não, fique tranquilo, mas vou passar para você ver que está do mesmo jeito. Então a gente, na verdade, as pessoas dizem, comigo aconteceu assim, as pessoas diziam o contrário, você está muito magro, engorde um pouquinho. Eu digo, eu nem vou engordar um pouquinho, nem eu tomo mais, eu estou no peso que eu acho que eu devo. Também tem essa coisa de ficar Acabou. palpitando, Agora, né? teve uma Você não coisa. corta o cabelo, Eu recebi poucas reclamações dele. Uma foi: você se pesa? Eu digo todos os dias. Meu bom dia é: acordo e vou me pesar. Ele faz, Ana, não pode. Eu digo, mas é uma forma que eu encontrei na minha cabeça, principalmente depois do final de semana, de eu saber como é que eu preciso agir naquela semana. Ele disse, Ana, mas não pode. Por que não pode? Porque não é ideal se pesar todos os dias. Então, o peso absoluto que a gente vê na balança, muitas vezes vai depender do que você coma, do tipo de alimento que pode ou não reter líquidos, por exemplo, coisas mais salgadas, ricas em sódio. Então, o peso absoluto, você comparando duas pessoas, 50 quilos, o que vai valer de mais importante, vamos dizer assim, de questão de saúde, é a composição corporal. E quem vai dar isso? É a balança ou a bioimpedância? Então, você faz a bioimpedância justamente para saber, estou com mais ou mais líquido, menos líquido retido? Eu tenho mais concentração de proteína ou minha massa gorda está aumentando? Então, aí é o que a gente se preocupa. Quando você tem o acúmulo e crescimento da massa gorda, com o aumento do peso absoluto. Aí realmente você está tendo reganho. Mas se você se pesar e se você malha, se faz academia, suplementa com proteína, você pode estar tendo aumento, sim, de forma absoluta, mas à base de massa magra. Então, a balança isolado não é um parâmetro legal para você ter esse discernimento, né? Viu, dona Anne? Não, mas eu vou fazer. Eu faço a bioimpedância também. Faço os dois. Deixe ela que tem uma maniazinha já lá. Mas não faz mal a ninguém, né, doutor? Assim, de todas, tá se cuidando, estou se cuidando. A gente tá chegando aqui na reta final desse episódio. E eu quero muito agradecer a vocês por esses depoimentos, parabenizar. Eu fiquei muito emocionada de saber que dá certo, que as pessoas ficam com medo, né, doutor? A gente veio conversando lá no primeiro episódio, no segundo, agora com o doutor Gilvando. Até da anestesia as pessoas têm muito medo também. E ver casos que não deram certo, ou de pessoas que não se cuidaram no pós, né, doutor? Então, realmente, são esses clichês. Cada caso é um caso. Tendo um médico à frente, e uma equipe como a doutor Júlio, faz toda a diferença. E vocês, mais do que eu, sabem disso. Quem está assistindo a gente, quem está escutando também. E, assim, é muito importante que a gente se identifique com os profissionais. E aí eu vejo e trago e ouço e acompanho que essa identificação com o doutor Júlio, e por ele gostar e amar muito
que ele faz e a gente percebe, já tô rasgando seda demais, mas é muito importante que haja essa identificação, né? E que vocês continuem, porque vocês são Eu exemplo. acho que tem outro nome. Sim. Confiança. Confiança, sim, essa confiança, Anne, muito bem. E eu fico muito feliz de ter conhecido vocês. recíproca é verdadeira. Assim, eu vi o antes, eu não sei se vai querer mostrar ou não vocês, enfim. Mas assim, não são só novas pessoas, é estético, assim, a perda de peso só. Existe um brilho no olhar de vocês, existe uma felicidade em viver, como você disse, para cuidar do seu filho, você também para trabalhar. Então, desde sentar no chão com as perninhas cruzadas e poder curti-los, passear, vestir a sua roupa tão linda que tá aqui, toda bonitona. O senhor também, com essa jovialidade, toda essa testosterona aí para... Pra manter o peso. Essa testosterona aí. E que bom que a gente pode encontrar, assim, são casos e casos. E que são felizes também. Aí eu brinco, né? Tem as pessoas invejosas que falam, vai ganhar. Não vai. Porque quando a gente decide também, e a gente sente na pele da gente, assim, eu tava falando, eu não me alimento muito bem, mas quando eu estou me alimentando muito bem, já é diferente, é a minha disposição. Se eu saio, faço uma caminhada no solzinho, já sinto também, né, melhor. Então a gente tem que fazer o que é bem pra gente e realmente a disciplina. Isso parece clichê, né, doutor? Mas aquela disciplina, aquela rotininha do exercício. Eu faço exercício no final de semana. Que bom! Porque aí eu já escutei também que seu corpo não sabe o que é sábado e domingo, né? Não tem essa também, né, doutor? Ele não tem calendário. Né? E sem exageros também, como a gente se sente bem. Aí o senhor falou... Quem tem que fazer é você, não tem quem faça por você. E se você está se sentindo bem, Anne, que bom, né? Se o senhor está se sentindo bem, vai engordar e vai emagrecer, e daí? Isso é uma escolha minha, né? São escolhas minhas, como você escolheu de um dia para uma semana para outra, isso eu vou olha, mas assim, apesar de eu não ter dito, sim, fica claro. Depois que foi feito, minha família me apoiou. Sim, isso também é muito importante, tem que ter. não é? Todo mundo, isso aí o apoio da muito. família da gente, das pessoas da nossa casa, que a gente vai passar por aquele período, é importante também. Você engorda e emagrece junto. E como a sua família acompanhou, tem... você falou, né? Eu falei, seu marido fez, ele tem sobrepeso? Não, Camila, mas ele já mudou a alimentação porque eu mudei. Sua esposa também deve ter sido o mesmo. 100%. Então também, eu moro com meus pais ainda, então quando todo mundo tá lá, vamos comer bolo de chocolate, até comer besteira esse final de semana. Então todo mundo come besteira, porque vai experimentar. Várias vezes, né? Meu marido deixou de pedir comida em casa, de fazer as coisas que era pra eu não ver, sim, pra eu que não respeito, ter vontade. né, doutor? Que Exatamente. bacana, que bacana. E agora, mobiliza uma casa. Eu vou dizer de coração uma coisa, doutor Júlio, e se o senhor quiser colaborar, eu lhe agradeço. Quando tem vontade de comer pizza, eu como. Quando tem vontade de comer doce de leite, agora que eu estou do sertão, queijo de manteiga, eu como. Na verdade, eu tenho um sentido. Vou fazer uma brincadeira aqui eu digo às pessoas. Por exemplo, antigamente eu comia uma pizza gigante de 8 a 12 pedaços com uma coca de 2 litros. Hoje nem coca eu tenho vontade de tomar. Se eu tomar uma Coca Zero, um copozinho e tal. E como uma fatia, no máximo 2, já estou satisfeito. Então eu entendo, e isso, a parte nutricional disso, não é deixar de comer, é a quantidade e o gasto que você vai fazer daquilo, porque é uma soma matemática. E mas, assim, né? às vezes eu tô com vontade, eu peço a pizza, eu como meia fatia. Mas já me satisfez aquilo ali. Às vezes eu aguento até comer mais, que eu já aguento comer uma quantidade, vamos dizer assim, boa. Mas eu comer meia fatia, passou minha vontade, pronto. Aí eu vou comer um ovo cozido, eu posso dar uma dica aqui a vocês? Principalmente a você que não me deu fez doce de leite e a dica também, Não, viu? eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de chocolate. Aí o que é que eu vou? Não vou fazer propaganda, né? Mas eu vou numa determinada marca de chocolate e lá tem a linha Soul Gold, que é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E 70%. É bom, eu gosto. Mas não precisa ser não? 70%. 70% será um plus ou não. Ela não tendo glúten, não tendo leite e não tendo açúcar, tá resolvido. Mas tem gosto? Maravilhoso. Tem vários. Tendo gosto tá bom. Quer dizer, sem glúten, sem lactose, sem sabor. Pega esse nome, Soul Gold. Outra coisa, eu vou numa casa aqui em Manaíra, que lá tem bolo, tem tudo, sem glúten, sem lactose, e gostoso, maravilhoso. Você não acredita. Uma vez eu fiz um Natal lá em casa, para minha família, eu comprei tudo de lá, torta, bolo e tal, e não disse a ninguém que era de lá. Não fico, parece que eles comeram com mais. Mas, rapaz, quem foi isso? No final, estava todo mundo já antes de ir embora, eu trouxe dessa empresa aqui, que é isso. É um pouquinho, em termos de custo, maior, mas o custo-benefício é gigantesco. Então, eu digo por mim, eu não deixo de me alimentar daquilo que eu gosto.
Agora eu tenho a consciência de que se eu não tenho mais fazer o que eu fazia antes, de comer exageradamente. Suas emoções, já doutor, como a gente falava nos Vou outros comer minha episódios, vai tripa comendo sua assada, emoção. minha fava, vou lá pro bar do Flávio. Então eu faço minha vida normal. Isso aqui, para quem está assistindo, para a gente tá terminando esse terceiro episódio, a mensagem que fica é o seguinte: isso aqui são exemplos de vida que mudaram a chave, e tudo que eles falarem em relação à alimentação, porque está comendo pouco, porque a cirurgia não permite. Não, ele está comendo pouco porque, além da cirurgia diminuir a capacidade, claro, você se sacia de forma mais precoce. Isso não vai deixar que você modifique sua vida, não tenha uma condição social, não coma seu doce de leite, sua pizza. Você vai participar de uma vida e convívio familiar e de amigos, como sempre fez. O que vai mudar é a conscientização e a disciplina que você adquire e a responsabilidade com o seu corpo. É muito importante frisar que todo esse processo é importante ter uma boa preparação no pré-operatório. Seja a equipe que você escolher, a empatia se faz presente, porque você tem que ganhar confiança e saber que do outro lado tem também uma pessoa preocupada com seu bem-estar. Você saber que essa cirurgia é uma ferramenta, como qualquer outra, que vai propiciar saúde para você, mas quem faz a manutenção somos nós pacientes. E que a qualidade de vida e a condição que a gente chama de resgatar uma vida, esse é que é o mais importante e não tem preço, porque você traz à sociedade uma pessoa que estava acostumada a viver um estilo de vida, não porque queria, mas porque era a condição que ele tinha para aquele momento. Exato. E agora a luz do fim do túnel se abre, se aparece uma esperança e você agora tem a condição de voltar a viver, voltar a restabelecer sua saúde, a tratar doenças que você não esperava, porque ninguém tem esse desejo de adoecer. E agora sim, você tem essa condição de fazer. Então, a bariátrica como tratamento da obesidade é um tratamento sério, crônico, para a vida inteira, e saiba sempre escolher as melhores pessoas que propiciem isso para você. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Pronto, doutor Júlio, muito obrigada. Parabéns por esse terceiro episódio. Anne, muito bom conhecê-la. Rômulo também, parabéns vocês pela história de vida de vocês, pela vontade, pela superação e por estar mantendo, né? Porque a saúde é isso, é todo dia, né, doutor? A gente todo dia tem que se cuidar. Júlio, obrigada, Camila, pelo convite. Eu que agradeço a vocês. Enorme. Obrigado, Júlio, Anne, Camila e a quem nos assistiu. E dizer uma coisa a você. Eu tenho um jargão na minha vida que eu digo que juntos somos muito mais fortes. Por que eu sempre faço isso? Porque, na verdade, ninguém constrói na vida nada sozinho. Então, a sua família foi importante para o seu sucesso, a minha família foi importante para o meu sucesso. As dúvidas que eu tenho, eu recorro a tudo que é médico. Primeiro que eu ligo para o doutor Júlio, vou só demorar não, só dizer uma coisa. Um amigo meu, ele teve um problema e eu não sabia qual era o tipo, se era sleeve ou se era bypass. Ele teve um problema que o estômago dele, o intestino, o estômago virou, alguma coisa assim. Uhum. Aí ele disse, e ele era bariátrico. Sim. Aí eu fui visitá-lo no hospital e aí ele foi dizer, olha, dizem que todo bariátrico tem isso. Aí eu fiquei calado, né? A gente absorve a informação, mas fica aquilo na cabeça. Aí um dia eu estava com uma dor violenta aqui, uma dor violenta. Eu ligo, doutor Júlio, pelo amor de Deus, eu tô com uma dor, será que vai virar meu estômago? Ele, a sua não tem perigo de fazer isso, não. Mas isso acontece, não é com quem é, né, doutor Júlio? Se o senhor quiser explicar com quem é bariátrico. Isso acontece naturalmente de fazer essa virada. Porque, na verdade, as pessoas, volto a dizer, elas escutam, não pesquisam, não entendem e falam aquilo que não é de seu domínio. Então, esse problema é que a gente tem. E eu quero realmente parabenizar você, Camila, eu sou da área, pela condução perfeita, viu, doutor? O senhor foi muito assertivo. Ao senhor por estar fazendo isso para a sociedade. A sociedade precisa de informação. A gente é muito carente de informação. Uma boa informação, né, Rômulo? Verdadeira e o dia a dia. Certo, exatamente. Assim, a gente tá aqui, muito obrigada por sua fala, para isso também, para que eu até brinco assim, doutor, ele tá falando bem técnico, eu explico, aperta a tecla SAT.
Sabe, explica aqui pra gente o que significa isso aí, né? Porque realmente a medicina e os termos da medicina são bem complicados e a gente não entende, e eu também não. Então é bom que eu, na minha santa ignorância, eu vou aprendendo aqui também com vocês e vou podendo vivenciar isso aqui, que é muito bacana, porque são vidas realmente mudadas, regeneradas, são pessoas com esse brilho no olhar que vocês têm de falar dessa alegria de ter feito essa bariátrica, de ver o doutor Mas não é todo também. mundo que fala, não, viu? Sim, também tem isso, né? É todo mundo que fala. O nome popular do que eu disse é nó nas tripas. Não nas tripas. Mas eu tive. Mas eu tive, quase isso. E aí eu até perguntei, né, no começo aqui, quando a gente tava conversando, antes de começar a gravar, eu falei, tem algum problema de tocar em algum assunto? E eles, não, porque geralmente tem pessoas que não querem falar que foram cirurgiados, que passaram por bariátrica, que passaram por, né, hoje em dia até as canetinhas, que a gente já conversou também nos outros episódios, tem gente que usa e de repente você vê num mês, no outro já tá muito sequinho, magrinho, porque murcha, na verdade, né, doutor? E assim, a gente vai desmistificando e vai trazendo a verdade, a medicina, a boa medicina, os cuidados corretos para todo mundo que está assistindo a gente. Com saúde. Com saúde, porque é a única coisa que a gente tem que não tem valor, não tem preço, quer dizer, só tem a ganhar, né? Então, com a verdade, com o lado certo, com vocês aqui apoiando também, porque vocês estando aqui, todo mundo que está escutando, que está assistindo, em casa, no carro, onde estiver, vai saber, não, se eu tava na dúvida, esse aqui é o meu... Não tem assim, quando a gente abre lá na rede social, você pediu um sinal, esse vídeo é um sinal para você. Então, liga aqui, marca com o pessoal do Dr. Júlio, vamos ser bem acompanhados, vamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, que a gente só tem essa, até onde eu sei, né? Beleza, Muito obrigada. Obrigado a vocês por tudo aí, pela presença. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.